Tudo bem, pessoal? Bom, esse vídeo que eu estou fazendo é para mostrar a análise dos primeiros 30 dias de um sinal que nós colocamos aí no MQL5, tá? O sinal está gratuito. O sinal se chama aí MACross BB Mars, tá? É um de nossos portfólios que a gente está fazendo desenvolvimento, está trabalhando para ir ajustando, beleza? Depois eu falo um pouco mais sobre o EA, enfim, como ele opera, mas vou mostrar aqui um pouco dos resultados. Então, ele começou dia 9 de novembro, ok? E hoje estará completando 30 dias, tá? E a ideia do vídeo é analisar o drawdown dele, os resultados e ver neste período de 30 dias a gente poderia ter feito um gerenciamento melhor, com o propósito, o objetivo de utilizar o robô para passar numa mesa proprietária, tá? Então vamos lá. O resultado que ele teve nesse período, então, até o momento é de 11,31, com um rebaixamento de 5,6, tá? Então, dentro desse resultado aqui, eu estou fora da expectativa de aprovação numa mesa. Eu teria que ter um rebaixamento máximo diário, tá, de 5%, tá? Poderia reduzir 90%, 10% do meu lote? Poderia, tá? Então, ficaria ali bem espremido em 4,5%. Não, teria que reduzir um pouquinho mais. Teria que reduzir aí em torno de 15% o meu lote, tá? Para poder chegar perto do resultado da mesa, tá? Então eu talvez não chegaria a 10%, ficaria no limite aí de 4,9, 4,8 de drawdown, certo? Então seria muito apertado, tá? Embora todavia o resultado dele seria excepcional pela segurança que o EA acaba trazendo, tá? Então, aqui abaixo aqui você pode observar, né, o crescimento do saldo, tá? Novembro, que começou dia 9, fez 8,08. Em dezembro, que ele começou agora e não fechou ainda um terço dos 30 dias, já está com 3%, tá indo bem, tá? E aqui nós tivemos os picos de rebaixamento que a gente vai fazer a nossa análise, tá? A gente teve aqui um rebaixamento de 0,74, aqui 5,56, aqui 1,02, aqui 2,44, aqui 4,54 e aqui 0,90. Então, vamos lá. Acima de 5%, nós tivemos um só. Então, se eu tivesse colocado um stop, tá? Vamos lá, de 4,75% para não ficar muito em cima do 5, certo? Eu teria feito, tá, um resultado de basicamente 5,45, de 6% de lucro, tá? Com um rebaixamento de 4,75%. Não teria passado numa mesa proprietária, certo? E estaria basicamente com uma relação de risco-retorno de 1 para 1. Então, né, não teria sido um bom gerenciamento, né? Embora com muita segurança. Agora, se eu tivesse colocado um gerenciamento de 2,5%, tá? Eu teria pegado esse stop aqui, tá? E teria pegado, esse aqui teria passado, tá? Perdão, teria pegado esse stop aqui e esse aqui. Esse aqui teria passado ali, ficado no limite, certo? Então, se eu tivesse colocado um stop de 2,5, eu teria uma perda de 5%, 5%. Para um resultado de 11,30, tá? Eu ficaria aí na casa dos 6%, tá? De lucro. Porém, o meu rebaixamento já cai de 4,75 da primeira sugestão, tá? Já vai cair para 2,5. Então eu já fico com um rebaixamento de 2,5 para um resultado de 6. Então o risco-retorno já está acima de 2%, certo? Então, o que eu poderia fazer? Se eu quero trabalhar no limite do drawdown máximo diário de uma mesa proprietária, esses 2,5 eu tenho margem para chegar próximo de 5%. Então, eu poderia aumentar aí de 2,5 para 4% o meu rebaixamento. Então, eu poderia botar um stop de 4,5 e eu poderia aumentar em cerca de 80% o meu lote, tá? Esse resultado de 11,31, tá?
ele ficaria aí próximo de 19,5%, tá? Só que aí desses 19,5 eu ia ter tomado, tá, 2 stop de 4,5. Ou seja, eu teria passado na mesa, certo? Eu teria passado na mesa com 10% e um stop de 4,5 de drawdown, na verdade, porque eu vou reduzir 9% daqueles 19 e pouco que ele iria lucrar mais, tá? Porque aqui eu não ia tomar stop, tá? E aqui eu também não ia tomar stop. Beleza? Então, qual é a outra possibilidade? Colocar, vamos pegar aqui, ó. Eu tive 1,02%. Poxa, se eu botasse 1,25, seria 1/4 do drawdown máximo. Não seria um bom gerenciamento? Eu ia tomar um stop aqui, ia tomar um stop aqui e ia tomar um stop aqui. Então eu ia pegar 3 stop de 3 vezes 1,25, daria 3,75%. Tá? Vamos arredondar para 4%, certo? 4%. Ou seja, 4% para 11,31, tá? Vamos fazer uma conta de padeiro, lembrando que eu tive algum lucro, tá, nessas operações com esse pico. Então, eu vou botar assim, ó, vou tirar 1,31 e vou arredondar para 10 aqui. Então, vou pegar esses 10% de lucro e vou abater, tá, esses 4% de perda que eu teria tomado aqui, aqui e aqui. Certo? 1,25 aqui, 1,25 aqui, 1,25. Eu teria um resultado de qual? Eu teria um resultado de 6% de lucro, porém, para 1,25 de perda. Né? Ó, a minha relação de risco ficou, tá, 6 de lucro para 1,25, ele vai dar aí na casa, puxa, de mais de 4, de 1 para 1. 4 de retorno para 1 de prejuízo. Tá? Então, seria o melhor gerenciamento para esse período. Pô, André, mas aí tu não chegou nos 10%, porque tu fez 6% de lucro. Só que eu estou com rebaixamento de 1,25. Então, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso dobrar o lote, poderia dobrar o lote. Aí eu iria fazer 12% de lucro. E aí, ao invés de eu colocar um limite de 1,25 de perda, eu ia botar minha perda de 2,5%, que seria a metade do drawdown máximo diário, certo? Então, eu teria um drawdown máximo de 2,5% e o meu lucro passaria a 12%. Eu passaria na mesa proprietária, tá? Utilizando o dobro do lote que eu estou usando hoje, tá? E colocando uma parada em 2,5%. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nos próximos 30 dias, nós vamos de novo fazer a próxima análise. Eu vou deixar registrado o resultado desses 30 dias, a minha conclusão nas descrições desse sinal, tá? Para que depois a gente possa avaliar se a mesma conclusão ela caberia, tá, para o próximo mês. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, tá, um pouco do sinal, certo? Então, como é que ele funciona? Ele é baseado num indicador, tá? Esse indicador eu coloco ele dentro de um EA que eu criei, tá? Eu faço a gestão do sinal desse indicador, beleza? Então aqui tem algumas gestões, tamanho de lote. Ele faz um grid, tá? Ele tem um alvo inicial em moeda corrente, tá? Quando ele chega nesse alvo, ele coloca uma posição de break-even, $7,50 abaixo. Então, ou seja, chegando em $30, ele tem um lucro garantido de 22,5, tá? Agora, se ele começar a subir o lucro, tá? A cada 7,5 ele vai aumentando esse break-even. Então, por exemplo, se ele chegar em 37,5, tá? O meu break-even vai ficar em 30, tá? Beleza? E aí, se ele chegar em 45, tá? O meu break-even vai ficar em 37,5. Ele vai escalando
o break-even de acordo com o step profit, tá? E aqui é o máximo de perda diária, beleza? Tá? O que acontece aqui com esse sinal? Tá? Esse sinal aqui, ele está buscando pegar ordens na tendência, tá? Então ele pega sinais na tendência diária. Por isso, tá? Que a maior parte dos sinais dele é só de compra, tá? Só que acontece, toda vez que ele pega um sinal numa tendência, tá? Ele vai o que? Ele vai, se por acaso o mercado voltar a cair, que esse caso está com a tendência de alta, tá? Nesse caso aqui, falando dos primeiros 30, esses 30 dias do S30, ele está em tendência de alta, tá? Agora que ele ficou um pouco consolidado nos últimos 3, 4 dias e está tentando ver se ele volta a subir ou volta a buscar um ciclo de tendência de baixo, beleza? Então, você pode ver, ó, o EA fez uma entrada aqui, daria para, se você quiser fazer um gerenciamento junto com ele, ó, poderia dar uma esticada, só guiando por uma média, tá? E aumentado os resultados dele. Então, aqui, ó, ele abriu compra, aí pegou a correção, abriu compra, pegou a correção, compra, que estava consolidado, tá? Aqui a mesma coisa. E aqui é umas últimas operações dele, beleza? Tá? Então basicamente é isso que o EA faz. Tá? Ele procura operar, fazer uma exaustão, pega nas exaustão do preço, pode ver, ó, o preço entrou em exaustão, entrou em exaustão, entrou em exaustão. E ele faz um grid, tá? Em que esse grid a gente procura gerenciar. Uma coisa que no visual a gente pode já também futuramente colocar como uma sugestão de ajuste, tá? Um espaçamento um pouco maior no grid, tá? Esse espaçamento não é fixo, tá? Esse espaçamento ele tem um mínimo de espaçamento, tá? Só que ele pega o fechamento de vela. Então se essa vela aqui fechasse aqui embaixo, tá? Ele ia pegar a primeira ordem do grid aqui embaixo, tá? Então ele pega também o fechamento. Ele analisa um espaçamento mínimo, tá? Porque se a próxima vela fechar com espaçamento inferior ao mínimo, ele não abre a ordem, ele vai esperar um outro candle fechar e ele vai calcular essa distância. Que nem aqui, ó. Olha o espaçamento desta ordem aqui, ó. Aqui para cá tem 851 pontos. Daqui para cá tem 1146. Isso torna o grid mais otimizado, tá? Porém, a gente já observa aqui que eu poderia colocar, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui deu 1000, talvez eu poderia colocar um espaçamento aí de, quem sabe, 1200. Aí pegaria aqui, ó, beleza? Aqui, ó, poderia pegar um espaçamento um pouco mais abaixo. Consequentemente, ó, essa próxima ordem pegaria mais aqui, tá? E talvez essa ordem aqui nem entrasse, tá? Daí ele pegaria o que? A correção aqui, ó. Se ele não corrigisse aqui, provavelmente ele iria corrigir mais adiante, tá? Então, são coisas que pode estar observando. Aqui, ó, por exemplo, ó, onde ele pegou aqui 900, talvez com 1200 teria pego aqui, ó, tá? Teria um drawdown menor, porque o drawdown até esse ponto seria só dessa ordem, tá? Ele não teria aberto uma terceira ordem para gerar uma maior drawdown, tá? E daqui a pouco aqui em cima, aqui, ó, ele teria feito a correção. É uma outra forma de diminuir o drawdown, tá? Beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, se te interessou pelo sinal, vai lá, copia, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar o nosso site, tem os nossos contatos aí. Se tu quer testar por 15 dias, a gente pode deixar à disposição, tá? E se você também já depois quiser adquirir o sistema, tá? Entre em contato com a gente, beleza? Aquele abraço, gostaria também de poder colocar um comentário aí, certo? E então curte aí, curte e compartilha com teus amigos aí, tá? E apoia o nosso
o nosso trabalho aí e me dá o teu feedback, tá? Se tu tem alguma sugestão aí pra gente implementar, beleza? Quem sabe a gente faz um descontinho depois pra ti aí no sistema. Falou? Aquele abraço.